prazer enorme estarmos juntos nessa noite para adorar mais uma vez o nosso Senhor. E peço aos amados irmãos que abram as vossas Bíblias no livro de Marcos, no capítulo 8. Marcos 8, verso 36. Todos acharam? E diz assim a palavra do Senhor: que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria o homem em troca da sua alma? A palavra do Senhor vem nos dizer em outros versículos que o homem não tem como amar a dois senhores, a Deus e ao dinheiro. A palavra do Senhor nos diz que não junteis riquezas na terra, onde a traça, a ferrugem, o ladrão vem e rouba. Junteis riquezas no céu, onde não há traça, não há ferrugem, não há ladrão. Porque a palavra diz que onde tiver a sua riqueza, também estará o seu coração. A palavra do Senhor, ela vem nos dizer, na palavra do jovem rico, lá no final, que o Senhor diz: quão difícil é um rico entrar no reino dos céus. Ou seja, a palavra nos adverte em alguns versículos que nós, como seres humanos, não sabemos administrar o dinheiro. Porque muitas das vezes, quando a gente o ganha, a gente se afasta do Senhor. E eu quero te contar um pouco da minha história, porque foi assim que aconteceu comigo. Eu sei que algumas pessoas já me conhecem há um certo tempo, pastor Felipe. Eu sou de uma cidade chamada Garanhuns, do interior de Pernambuco. E eu vim aqui para a Bahia para constituir uma rede de farmácia. O meu propósito foi esse. Já trabalhava nessa rede há alguns anos e me colocaram para vir aqui abrir essa rede de farmácia. E a primeira cidade que eu vim foi Feira de Santana. Eu vim com uma mochila nas costas, um guia 4 rodas de braço do braço e com um desejo no coração. E comecei a abrir essa rede de farmácia por Feira de Santana. Pouco tempo conheci a minha esposa lá em Salvador, onde as coisas aconteceram muito rápido. Por incrível que pareça, eu não era evangélico, minha esposa era evangélica, mas estava afastada. E eu conheci a minha esposa na barraca do João tomando uma. Não sabia dessa parte não. Foi assim mesmo. Mas as coisas aconteceram muito rápido. E eu comecei a abrir as farmácias e as coisas começaram dando certo. E a gente começou a prosperar. Eu comecei a ganhar dinheiro. Eu fiz uma casa aqui no Sim, que várias pessoas diziam: tu é louco. Como é que tu vem fazer uma casa dessa num canto de desova? Porque naquela época, pastor Felipe, o Sim não era do jeito que está aqui, não. Eu comecei a ganhar dinheiro, eu comecei a prosperar. Eu não fui rico, mas fui uma pessoa de uma classe média, bem sucedido, alta. Quem me conhece sabe do que eu estou dizendo. Eu construí um Aras ali em Tanquinho, pastor Felipe, que eu tinha cavalo de 200 mil reais. Uma estrutura extraordinária. O irmão Tiago conheceu, não foi, Tiago? Então eu ganhei dinheiro. Irmão Felipe, eu tinha tanto amigo. Às vezes André dizia assim: filho, um final de semana para a gente ficar só. E eu não conseguia. De tanta gente que era lá. E eu dizia: que é isso, André? O pessoal não tem a mesma condição que a gente tem. Deixa o pessoal vir aqui. E quem é que não quer ir tomar banho de piscina, andar de cavalo, comer churrasco de graça? Quem é que não quer? É bom. Eu tinha tanto amigo, tantas pessoas que viviam ao meu redor, e eu dizia: como eu sou querido, como as pessoas gostam de mim. Eu gostava de ser um homem tão abençoador. Como eu gostava de fazer isso. Nunca deixei o dinheiro
consegui encontrar o dedo do meu coração, o caminho do meu coração, pastor Felipe. Se eu visse alguém que estivesse precisando e eu pudesse ajudar, eu ajudava. Eu sempre fui assim. Mas o dia mau chegou na minha casa. Chegou na minha casa. O que a pastora Rosário falou aqui só foi confirmação do que eu queria falar hoje. Meu irmão e minha irmã, tenha cuidado quem você leva para a sua casa. Tenha cuidado a quem você conta os seus segredos e os seus projetos. Porque existe um ditado popular que diz que você vale aquilo que você tem. Mas isso é uma palavra de Satanás. Porque para Deus, você vale o que você é. Preste atenção que quando o Senhor vai falar de Jó para Satanás, Deus fala todas as suas qualidades. O que é que Satanás disse? Também tu abençoa ele tudo que ele faz, tudo que ele bota a mão, ele prospera. Satanás, ele atribui a fidelidade de Jó aos bens que Jó tem, às suas riquezas. E no dia 18 de fevereiro de 2018, eu fui desligado dessa empresa que eu trabalhei 22 anos. O dono da empresa, pastor Felipe, me chamava de irmão. Ele dizia, você é meu irmão. Quem mexer com você, mexe comigo. Um cara sanguinário. O pessoal tem o costume de dizer que pernambucano é cabra-peste, né? Um cara sanguinário. Mas eu não vigiei. Quando eu construí essa casa, a primeira pessoa que foi almoçar na minha casa foi ele. Porque eu queria mostrar para ele a minha conquista. E ele me disse uma coisa. Está tudo perfeito. Está tudo lindo. Mas eu vou te falar uma coisa. Não traz ninguém aqui não. Não traz ninguém da farmácia aqui não. Porque as pessoas vão achar que tudo é fácil. Ninguém sabe a caminhada que foi não. Porque todo mundo quer o que você tem. Mas ninguém quer pagar o preço que você paga. Só que eu não escutei. Eu não escutei. Porque eu não tinha maldade no coração. E no dia 18 de 2 de 2018, eu fui desligado dessa empresa. Pastor Felipe, Valnei, Regiane, até emboscada para tirar a minha vida foi feita. Na época, eu tocava aqui bateria, arranhava, tocava não, eu arranhava. Toda sexta-feira, quando acabava o culto, nós saíamos daqui e ia diretamente dormir na roça. Mas nunca deixei uma sexta-feira de ir, nunca deixei. Mas teve uma sexta-feira que o meu vizinho estava fazendo o aniversário do seu filho, ele fez, não vai hoje não, que hoje é aniversário de Raul é amigo de Arthur, fica para o aniversário, eu fiquei. E nesse dia, na entrada da minha roça, tinha uma caminhonete com 2 pistoleiros para fazer comigo um latrocínio, um roubo seguido de morte. Então, eu fui desligado dessa empresa e começou o meu processo. A primeira coisa que sumiu, os amigos. Cadê os amigos? Que mostrava tanto que gostava de mim, que vivia dentro da minha casa, que tudo era motivo de festa quando eu estava perto de mim. Cadê os meus amigos? Não ficou um. Não ficou um. Eu lembro que eu na minha casa, chorando igual um menino, Deus falou em meu coração e disse, cadê teus amigos? Cadê teus amigos? Quantas e quantas vezes eu deixei de vir para o culto, cultuar a Deus, porque eu tinha amigos lá e eu tinha que dar atenção, fazer sala para eles. Porque eu não podia dar um não àquele amigo, mas a Deus eu podia.
a quem me abençoou, a quem derramou as bênçãos sobre a minha casa, sobre a minha vida. Esse eu podia deixar em segundo plano, mas aos meus amigos não. Quantas e quantas vezes? E Deus fala no meu coração: cadê os teus amigos? Olha para a direita, olha para a esquerda, olha para o fundo, olha para a frente, cadê eles? E o Senhor me fez lembrar daquele versículo que ele diz: ó, ainda que uma mãe amamente teu filho, esqueça do teu filho enquanto amamenta, eu jamais te esquecerei. E eu chorava, pastor Felipe. Eu estava passando por um momento muito complicado, porque eu saí de um patamar de vida, de uma estrutura boa para um nada do dia para a noite. Porque o processo, ele causa dor, ele causa sofrimento, muitas das vezes ele causa desespero, muitas das vezes a gente acha que não vai ter mais jeito. Eu não recebi uma ligação para dizer assim: como é que tu tá? Tu tá bem? Tu tá precisando de alguma coisa? Era eu, Deus, minha mulher. Nós sabíamos o que a gente passava. Eu lembro que teve uma noite que eu estava no colo de André, igual uma criança, e ela me ungindo. E eu me perguntava sempre: cadê os meus amigos? A igreja sabe do que eu estou dizendo. Quantas e quantas pessoas aqui na igreja, que eu não estou dizendo que o pessoal da igreja me abandonou, porque eu sei que esses nunca abandonaram, continuavam orando pela minha vida. Mas quantas e quantas pessoas aqui não foram abençoadas? Umas continuam ainda com a gente, outras já se foram, já passaram, não congregam mais conosco. Mas tem várias pessoas, pastor Felipe, que foram abençoadas através dessa empresa. Para você ter uma noção, eu cheguei a um nível de ter 700 mil de carro na garagem da minha casa, se fosse comparável com os dias de hoje. A cada 2 anos, eu trocava minha SW4 e outra 0 km. Tirando Ferrari, Lamborghini, você imaginar, Mercedes, Land Rover, BMW, carro da Toyota, moto de 100 e poucos mil, eu tinha tudo isso. Mas cada vez que eu começava a adquirir essas coisas, mais eu me afastava de Deus. Por quê? Porque a gente não estamos preparados para isso. Preste atenção, esses dias eu estava conversando com o pastor Felipe, e o pastor Felipe estava dizendo: eu não prestava ter muito dinheiro não, porque eu ia querer viajar para tudo que é canto aí. A primeira coisa que eu ia fazer era deixar a igreja do lado. É muito difícil passar pelo processo. E quando você está passando pelo processo, Deus não permite que ninguém chegue até você, porque tem momentos que é você e Deus e mais ninguém. O aprendizado de Deus é você e Deus e mais ninguém. Deus colocou no meu coração que a minha prova duraria 7 anos. Ah, irmão Mário, mas você veio hoje aqui para dizer que Deus te abençoou, que Deus te devolveu os carros, que Deus te devolveu as propriedades. Não. Deus me deu algo muito além disso. Deus me deu a consciência que as coisas vão acontecer quando eu entender que não é pela força do meu braço, é pela força do braço dele. Porque quando a gente está passando pelo processo, independe se você conhece o que você está fazendo, tudo dá errado. Eu vendi propriedades caríssimas de milhões para colocar farmácia para mim. Eu fiz isso a vida toda. Desconheço alguém, pode ter a experiência igual, mas não. Eu abri, só no estado da Bahia, 384 lojas, de Luiz Eduardo Magalhães a Teixeira de Freitas.
Eu abri 112 em Minas Gerais. Eu abri 46 em Alagoas. Ou seja, eu abri mais de 600 lojas. Eu administrava, eu conheço o que eu estou te dizendo. Mas quando eu fui fazer para mim, tudo deu errado. Ué, os outros deu certo e para tudo deu errado? Eu não entendi que eu estava vivendo um processo e que no momento do processo, o que eu fizesse não ia dar certo, porque eu não estava preparado para essa bênção. Eu primeiro tinha que aprender. Eu tinha que entender que o que estava acontecendo era uma provisão de Deus na minha vida. Deus estava cuidando de mim. Assim como um filho corrige, assim como um pai corrige o seu filho, o Senhor estava me corrigindo. Eu precisava entender isso. E Deus colocou em meu coração que essa prova duraria 7 anos. Eu falei isso a minha esposa algumas vezes. O Senhor falou. E eu estava contando os dias, as horas e os minutos. Certo dia, Arthur chega para mim e diz assim: pai, eu teria muito orgulho de ver o senhor rodando de aplicativo. E eu entendi que eu tinha que sair de casa. O meu filho tinha que me ver dizendo assim: estou saindo para trabalhar. E eu compro aquele carro. Há uma pessoa que eu conhecia, aparentemente um homem idôneo, o filho dele amigo de Arthur, vivia dentro da minha casa. Eu vendi um Gol que eu tinha, dei de entrada, financiei 30 mil naquele carro. O cara ficou de me entregar o documento com 8 dias. Eu fui 8 dias, nada. Fui com um mês, nada. 60 dias, nada. Quando eu fui na loja, a loja do cidadão fechada. E o vizinho me diz: esse rapaz aí deu um golpe em mais de 20 pessoas, mais de 2 milhões na praça e sumiu. Foi quando eu fiquei sabendo que o carro que ele me vendeu não era dele, era de terceiros. E que o cara queria o carro de volta. Digo: misericórdia, Senhor. Me bateu um desespero lá na roça. Eu estava na roça da minha cunhada. Eu saí do meio do nada. Porque eu queria me derramar. Eu não queria que minha mulher visse. Eu não queria que meus filhos vissem. Mas eu estava dizendo: Senhor, o que é isso? Até quando? Eu não estou suportando mais. Eu não estou aguentando mais, Deus. Eu cheguei a dizer: Senhor, se for para eu levar uma vida do jeito que está, tira a minha vida. Só não deixa meus filhos, minha mulher sofrer. Me tira, Senhor. Mas Deus me fez entender que tudo isso que está acontecendo na minha vida não é para a morte, mas é para a glória dele. Deus me fez entender que eu tenho que viver os meus milagres, contar os meus milagres. Eu não posso estar vivendo do milagre do pastor Felipe. Sabe qual é a vantagem de você viver dependente de Deus? É que você vive um milagre todos os dias. A diferença é essa. É você colocar em fé, colocar em prática a sua fé. A palavra nos diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas do que se espera. Eu aprendi, irmão Vange, a viver hoje. E o amanhã eu entrego na mão do Senhor. Aí Deus começa a falar no meu coração: o período do processo está chegando ao fim. Vamos viver o propósito. Dia 18 de fevereiro de 2025, quando eu acordo de manhã, está a Andréa na porta do banheiro, com a cara do tamanho dessa caixa aqui. Boa noite, não é, Andréa? Boa noite. Aí eu olho para ela e digo: foi o quê? Olha o que você fez. Eu digo: o que eu fiz?
E você fez? Olha aqui. 2 tracinhos. Eu digo, eu fiz? Você. Eu digo, e foi estrupo, foi? Eu peguei a pulso. Ela disse, estou grávida. Ela deu um crise de choro. Eu fiquei feliz da vida. Porque, para mim, Deus já estava falando comigo, pastor Felipe. O Senhor disse que filho é herança do Senhor. A palavra do Senhor diz que filho é bênção. Dia 18, eu fiz 7 anos que saí da empresa. Dia 18, eu fiquei sabendo que eu ia ser pai pela 3ª vez. No decorrer da semana, o banco me liga do carro. O banco tinha feito o pagamento do financiamento na conta de terceiros. Eu já estava meio que certo que ia perder o carro. E o banco diz assim, ó, eu tenho uma proposta para fazer para você. Você aceita receber o que você pagou, a entrada e as parcelas, e o banco vai devolver o carro ao proprietário, porque de certa forma os dois foram vítimas, claro. Com certeza. A segunda bênção. O segundo sinal do Senhor. O terceiro sinal. E esse eu desmoronei. Porque a gente que é pai, que é mãe, quando a gente passa por essas situações, quando mexe só com a gente aguenta. A gente leva, né, Zalida? A gente vai, tem dia que a gente não aguenta, a gente chora. Quando a gente não consegue orar, a gente chora. Mas quando mexe com nossos filhos, é difícil demais. É muito difícil. Certo dia eu perguntei a Arthur. Eu disse, filho, é difícil, né, pai? Porque antes, teu pai, tu me pedia as coisas, eu conseguia fazer as coisas sim, fáceis. Arthur e Vitória tem brinquedo que não cabe nos quartos. E hoje, teu pai não pode fazer mais isso por você. E ele me disse algo que fiquei muito feliz. Ele disse, pai, antes o senhor poderia me dar as coisas. É verdade. Mas antes eu não vivia com o senhor. Porque o senhor vivia pelo mundo. O senhor viajando de segunda a segunda, o senhor não parava em casa. Hoje eu vivo com o senhor. Hoje a gente lê Bíblia junto. Hoje a gente estuda a Bíblia junto. E isso para mim é a melhor coisa. E quando foi essa semana, meus filhos ainda não estão estudando. O ano passado todinho a gente ficou sem conseguir pagar o colégio dos nossos filhos. 27 mil. E essa semana liga uma abençoada. Aquela, a Bíblia diz que tem amigos mais chegados do que irmãos. Uma pessoa que não convive com a gente, conhece a gente do colégio. E, oi, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. E ela liga para mim e faz, ô seu Mário, por que é que os meninos não estão estudando ainda? E eu falei, ô Jô, ela é tesoureira da escola. Porque a gente ainda não pagou, eu estou dependendo de vender a casa, porque eu passei a comprar uma casa, vender, e assim você vai melhorar e vender tudo. E eu disse, ô Jô, eu não fiz porque eu não consegui vender a casa ainda. E ela chega para mim e faz assim, ó seu Mário, eu paguei os saldos de Arthur, de Vitória, e de Arthur só falta pagar 2 meses, eu vou pagar para o senhor vir fazer a matrícula dos seus filhos. Aleluia. E depois, quando o senhor vender a casa, o senhor me paga. Compre os livros e traga seus filhos para estudar. Quem é que faz isso? A gente está dizendo 27 mil, não é 27 reais não. Sabe o que é isso? É provisão, é milagre, é amor de Deus. O que eu quero dizer nessa noite, meus irmãos, é que hoje eu continuo não tendo
os carrões. Eu continuo não tendo o Aras. Eu continuo buscando emprego. Mas hoje eu tenho uma convicção, a certeza, que eu tenho algo que eu não tinha antes, que é a presença de Deus dentro da minha casa, que é a presença de Deus na minha vida, que é a presença de Deus nos meus filhos, que é a presença de Deus na vida da minha esposa, e que Deus derramou mais um pouquinho de bênção no ventre da minha esposa. E isso para mim é mais que gratificante, porque eu digo a você, seu carro, seu dinheiro, sua casa não vai acrescentar nada na sua salvação, mas a sua servidão, o seu amor, a sua dedicação pela obra, pelo Senhor, o reconhecimento que você sem Ele não é nada, isso sim vai direcionar você para um lugar onde nada disso, onde a dor, o sofrimento, a angústia e o choro não vai existir. Eu louvo a Deus pela igreja que eu congrego. Eu louvo a Deus. Para vocês é o bispo, para mim é o bispo e é meu cunhado, pela bispa que é minha concunhada, pela família que Deus me deu, pela uma sogra que é uma mãe que Deus me deu. Literalmente eu digo que eu ganhei uma mãe. Deixei minha família todinha lá em Pernambuco, não tenho parente nenhum, mas fui abraçado por uma família que com certeza eu tenho como a minha família. Tem um pessoal que diz que cunhado não é parente, eu penso diferente. Tem um parente que é do sangue, tem aquele parentesco que é Deus que dá. E esse é o melhor, é o que Deus dá. Amém? Eu agradeço a minha rica oportunidade, que Deus nos abençoe em nome de Jesus.